Fala, moçada, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Saudades de vocês, meus queridos alunos que estão aí no conforto de suas casas, né? Muito bem, gente, eu vou fazer uma aula direta, eu vou falar por muito tempo, e aí eu vou falar da forma mais descontraída possível, tentando simular um pouco como que acontece na dinâmica da sala de aula, né? Pois bem, então qualquer dúvida, vocês voltem no vídeo, vão para frente, enfim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Essa imagem que inicia aqui os nossos trabalhos, ela se chama Uma Noite no Salão de Madame Geoffrin. Aqui tem algumas pessoas, alguns personagens, algumas figuras importantes do iluminismo. Eles estão reunidos aqui, tem desde Montesquieu, tem a pintura aqui do Voltaire, tem o Diderot, tem o Rousseau, enfim, são pensadores muito importantes para o iluminismo. Mas o que é o iluminismo? Alguém pode estar me perguntando nesse momento. Edmar, o que é iluminismo? Excelente questão, rapaz, excelente questão. Iluminismo é uma corrente de pensamento que acredita ser a razão, um dos principais valores da humanidade. O iluminismo ele representa um conjunto de ideias fundamentadas na racionalidade e na crença do progresso humano. Então é preciso utilizar desse pressuposto racional para conduzir a vida em sociedade, para que assim as pessoas possam progredir. Tem aqui esse gifzinho representando a luz. E por que a luz? Porque pressupostamente eles acreditavam que até então o homem viveu na Idade das Trevas. E agora, então, de forma muito pretensiosa, o iluminismo traz a luz da razão para fazer progredir o ser humano. Muito bem. O contexto histórico, o contexto em que o movimento aparece é a Europa do século XVIII, porque nesse momento está havendo um processo, economicamente falando, de grande mudança. O sistema capitalista está se desenvolvendo para um outro patamar, ele está deixando de ser eminentemente mercantilista e está se tornando industrial. O século XVIII é um momento em que a Inglaterra está fazendo grandes mudanças na sua forma de produção de mercadorias. Portanto, está havendo a Revolução Industrial no momento em que os pensadores estão publicando as suas ideias, estão escrevendo seus livros, estão se reunindo, enfim. O iluminismo, embora ele tenha impacto em toda a Europa, mas ele tem especialmente uma presença na França e na Inglaterra. Os pensadores que eu citei aqui na primeira imagem são todos eles franceses e, portanto, a França foi muito importante no desenvolvimento das ideias iluministas, mas houve também uma forte presença de pensadores ingleses e também pensadores alemães. A gente vai agora caracterizar o iluminismo, o cientificismo ou a crença na capacidade da ciência em responder às nossas questões, né? Tá aí a gente nessa situação que estamos passando atualmente do coronavírus, depositamos fortes esperanças que a ciência possa nos dar uma resposta mais rápida possível para acabar. Esperamos que a ciência nos dê uma resposta mais rápida possível para que a gente consiga sair dessa situação. Muito bem, então a crença na capacidade e nas pesquisas científicas como forma de responder às demandas sociais, médicas, científicas e por aí, né? A crença na prática científica, né? No experimentalismo, na verificação de hipóteses, enfim. Então a ciência ela ganha um grande avanço já desde lá
a época do Renascimento, mas agora na época do Iluminismo, século XVII, século XVIII, sobretudo, a ciência vai experimentar grandes avanços. É claro que a partir daí a ciência nunca mais vai parar, mas o Iluminismo ajudou bastante para a crença de que a ciência poderia resolver grande parte dos nossos problemas. Eu trouxe aqui uma imagem, que é uma imagem anticlerical, porque os iluministas eram anticlericais. Por quê? Porque eles questionavam a influência da igreja na sociedade. Então, eles acreditavam que a igreja ela tinha que cuidar dos assuntos religiosos, dos assuntos dos seus rituais, mas a igreja não tinha que ficar interferindo em assuntos econômicos, políticos e sociais. Basta a gente lembrar que nessa época muitos países europeus viviam sob o governo de reis absolutistas e muitas vezes a justificativa para a concentração do poder nas mãos dos reis vinha de um discurso religioso, né? Como se o rei fosse o representante de Deus na Terra. Bem, já deu um spoilerzinho aqui, então vamos à terceira característica, que é o anti-absolutismo. Eles acreditavam que o governo absolutista ele era retrógrado, ele era atrasado, ele não era moderno, ele não era eficaz, porque você não tinha contrapeso ao poder do rei, ele não era representativo. Então o rei ele só confiava na sua própria cabeça e alguns poucos conselheiros que ele tinha ali ao seu redor. A tradição nobiliárquica e às vezes também o direito consuetudinário. Peraí, Edmar, opa, o que é direito consuetudinário? O direito consuetudinário é o direito baseado na tradição, que de repente muitas das leis ou muitos dos comportamentos das pessoas são moldados pela tradição. Então muita gente não cumpre, ou muita gente nessa época deixava de fazer as coisas, não é porque existia um corpo constitucional, legal, que impedia as pessoas de cometerem determinadas ações. Havia uma tradição forte de obediência e de princípios que faziam com que as pessoas se comportassem de uma forma socialmente aceitável, né? Muito bem. Mas então, voltando, o poder do rei, o poder absolutista do rei, ele encontrava, então, poucos freios, né, tanto na oposição da nobiliarquia, a presença da nobiliarquia, e o direito consuetudinário poderia frear, porque é muito difícil você se colocar contra a tradição, né? Então, principalmente numa Europa já bastante longeva, então o rei se colocar contra a tradição era complicado. Entretanto, ele mandava de forma quase absoluta, né? Então, por isso, absolutismo. E os iluministas eram anti-absolutistas. Muito bem. Os iluministas também acreditavam nas liberdades individuais. Eles achavam que as liberdades individuais eram fundamentais para o funcionamento de uma sociedade moderna, organizada, representativa, racional e por aí vai. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre essas liberdades individuais, tá bom? Muito bem. E, finalmente, para fechar esse quadro de características básicas aqui, a gente vai falar sobre o racionalismo. O racionalismo é a crença segundo a qual a razão seria esse instrumento poderoso para a gente compreender a sociedade e também modificá-la, tá bom? Bem, próximo slide aqui, nós temos alguns exemplos. Eu não vou falar de cada um deles, porque inclusive, esse PowerPoint está disponível para vocês aqui no Conexa. Então, vocês podem olhar quando vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais, enfim. Muito bem, mas nós temos aqui alguns pensadores que foram muito importantes para o desenvolvimento das ideias iluministas, desde Galileu Galilei, que nem era iluminista, mas as bases do seu pensamento foram muito utilizadas para a compreensão do universo.
Vejam, o que esses filósofos todos e cientistas têm em comum é justamente a crença de que a razão e a ciência podem fornecer para nós, ou são instrumentos importantes para a compreensão da sociedade, compreensão dos fenômenos naturais e a compreensão também de como nós podemos lançar mão de alguns instrumentos para a gente modificar a sociedade. Então, Galileu Galilei, Johannes Kepler, René Descartes. E o René Descartes tem uma máxima muito importante e muito conhecida chamada penso, logo existo. Chamada não. O René Descartes ele é bastante conhecido e ele tem uma máxima extraída de uma dos seus livros, dos seus escritos, em que ele diz penso, logo existo. Na verdade, ele chega a essa conclusão depois de escolher a dúvida como instrumento metódico capaz de fazer com que todos acreditem de que o pensamento ele é aquilo que nos move. Dizendo isso em outras palavras, o René Descartes ele começou a se questionar se haveria no mundo alguma verdade indubitável. E todas as verdades as quais ele perscrutou, ele chegou à conclusão de que todas essas verdades poderiam ser duvidadas. Portanto, a única coisa que talvez não pudesse ser duvidada seria justamente a dúvida. Portanto, eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar que estou duvidando, porque mesmo se eu duvidasse, estaria pensando, né? Então, a dúvida é como esse instrumento metodológico para se chegar à conclusão de que a razão é aquilo que nos move, é aquilo que nos fundamenta, aquilo que nos separa dos outros animais, né? Muito bem, o John Locke, que é um dos filósofos mais importantes do iluminismo, especialmente do liberalismo, a gente vai falar bastante dele daqui a pouco, e o Isaac Newton, que tentou e propôs e fez e desenvolveu bastante ideias para a compreensão racional do universo. Muito bem. Esse aqui é o Kant. O Kant tem uma máxima, apesar dele ser ele é um pensador chamado criticismo kantiano. O Kant ele foi um grande entusiasta do movimento iluminista. E ele dizia que o iluminismo é a chegada da luz às partes sombrias da mente. Muito bem. Esse é o Kant. E o Kant ele meio que faz uma intersecção, ele faz uma mediação entre o pensamento racionalista e o pensamento empirista. Mas isso é assunto para a filosofia, tá bom? Continuando. Esses pensadores todos, eles foram muito importantes para fundamentar filosoficamente esse movimento iluminismo. Mas, Edmar, por que a gente fica estudando o pensamento desses caras? É porque é o seguinte, moçada, o pensamento, de uma forma geral, ele, mesmo que ele seja bastante abstrato, ele fundamenta ou ele impacta, causa impactos na sociedade. Então, as ideias abstratas, de alguma forma, elas vão chegar em algum momento nas ações das pessoas. Então, estudar as ideias é tentar localizar filosoficamente, mas, sobretudo, historicamente, como que o iluminismo foi possível, como que ele surgiu, como que ele se efetivou, né? Então, estudar essas ideias é muito importante para a gente contextualizar filosoficamente, historicamente, esse movimento. E o John Locke, eu falei que falaria mais dele aqui, esse moço bonito que está aqui, né? Ele é um dos principais pensadores do iluminismo e ele fazia a defesa dos direitos naturais, que daqui a pouco a gente vai ver quais são. Defendia a monarquia parlamentar, o que era uma novidade. Você olha para a Inglaterra hoje, né? A Inglaterra ela é uma monarquia parlamentar, ela tem a figura da rainha, que representa o poder do Estado, e tem um parlamento que representa o poder de governo. Não, Edmar, peraí. Como assim? O que é Estado, o que é governo? Vamos imaginar, moçada, que o Estado seria a casa. Seria a casa, né? E o governo são as pessoas que estão lá dentro, né?
Então as pessoas estão ali dentro, estão cozinhando, estão dormindo, enfim, estão fazendo uma série de coisas dentro de casa, mas as pessoas eventualmente vão se mudar, outras pessoas virão, mas a casa vai permanecer. Então a casa é a estrutura. A casa é a estrutura, então é o Estado. E quem está ali dentro governando a casa é o parlamento, né? Então o parlamento tem poder de governo e a rainha ou o rei tem poder de Estado. Eles representam o Estado. Tá bom? Muito bem. Por exemplo, atualmente a gente. Enfim, deixa para lá. Muito bem. E o John Locke dizia uma coisa muito importante, que a função de um governo é garantir o cumprimento dos direitos naturais. E o governo pode ser deposto, as pessoas podem se rebelar contra o governo se o governo não cumprir os direitos naturais. Vamos ver quais são esses direitos naturais. Os direitos naturais, eles são liberdade de expressão, coisa que a gente tem bastante, hoje a gente pode falar o que nós... a gente não pode ficar ofendendo as pessoas, mas a gente pode falar o que a gente pensa, ou a gente pode se expressar, a gente pode se manifestar, porque temos a liberdade de expressão. Igualdade de todos perante a lei. Isso aqui é muito importante e a gente precisa diferenciar. O movimento iluminista, ele não pregava a igualdade econômica ou igualdade social, mas ele pregava a igualdade de todos perante a lei, que todos fossem submetidos à mesma Constituição, à mesma lei. Ninguém poderia ser diferenciado. Né? Bem, direito à propriedade privada. Ué, Edmar, as pessoas não tinham direito à propriedade? Pois é, aí que tá. Por quê? Até então, nós vivíamos sob governos absolutistas e esses governos eram chamados pelos revolucionários na Revolução Francesa de antigo regime. A sociedade do antigo regime era politicamente absolutista, era economicamente mercantilista e socialmente o antigo regime era formado pela sociedade estamental, que as pessoas não eram iguais perante a lei, que havia duas classes ou dois estados privilegiados, que era o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos e, além disso, eles recebiam, na verdade, os impostos que eram pagos pelo restante da população. Então eles tinham um privilégio. E outra coisa, não havia mudança social, não havia mobilidade social na sociedade do antigo regime. Então, recapitulando, politicamente era absolutista, economicamente era mercantilista e socialmente era uma sociedade estamental. Os iluministas se voltaram contra essa sociedade do antigo regime. Então, voltando aqui à questão da propriedade, quem tinha direito à propriedade nesse momento era a nobreza, era o clero, era o rei. Né? O restante da população tinha muita dificuldade para ter acesso à terra, para plantar, enfim. Né? Muito bem. Como eu disse no slide anterior, os governos devem existir para preservar esses direitos naturais. Tá bom, moçada? Por isso que os iluministas eles achavam que quanto mais representativo for um governo, melhor, porque aí as pessoas podem lutar em diferentes frentes pelos seus direitos, pelo cumprimento dos direitos. Muito bem, então a gente viu que o iluminismo ele se coloca contra a sociedade do antigo regime. Agora, moçada, a gente vai falar sobre o liberalismo econômico, que é a vertente econômica do movimento iluminista. O que o liberalismo econômico propunha? Ele fazia fortes críticas ao mercantilismo, ele achava que o mercado ele deveria ser livre, enfim. E dentro do liberalismo econômico surgiu uma corrente de pensamento chamado fisiocracismo. O fisiocracismo acreditava que a riqueza de um país, de uma nação, resulta na exploração dos recursos naturais. E que, portanto, né, a exploração ela deve ser
ela deve ser estendida para todas as pessoas devem investir, o governo, a sociedade deve investir seus esforços para a produção, para a exploração desses recursos. Então, quanto mais rico o país mais rico seria aquele que pudesse garantir a exploração desses recursos, né? Para os liberais, a economia tem suas próprias regras e que, portanto, o mercado ele tem que ser livre, não precisa ser regulamentado. E por que o iluminismo e o liberalismo econômico estavam pregando isso? Simplesmente pelo fato de que antes o rei mandava em tudo. Então, por isso, os liberais propõem a mão invisível do mercado, que a mão do rei sairia e agora daria espaço para a mão invisível do mercado. Que mão é essa? A mão seria justamente as medidas que o mercado tomaria para resolver os seus problemas, né? Então, o liberalismo exalta, além da liberdade de comércio, a liberdade de mercado, a livre iniciativa, a iniciativa para você empreender, fazer o seu negócio, e a concorrência, né? Entre os mais diversos grupos que estão oferecendo. Então, a lei da oferta e demanda seria justamente a lei que regulamentaria as atividades comerciais, sem interferência do governo. Bem, e surge esse cara aqui, o Adam Smith, que eu vou falar melhor dele aqui nesse slide. O Adam Smith ele nasceu em 1723, morreu em 1790. Ele se coloca contra o fisiocracismo. O fisiocracismo é uma corrente do liberalismo econômico. E o Adam Smith apresenta uma outra proposta. Segundo o Adam Smith, a riqueza ela não é proveniente da exploração dos recursos naturais. A riqueza, ela advém do mercado, do trabalho. Desculpa. A riqueza, segundo Adam Smith, ela advém do trabalho, é a capacidade de transformação da natureza para adquirir. Mas, Edmar, não é a mesma coisa, porque no fisiocracismo, natureza, o que mede a riqueza de um país seriam os recursos, né? E para o Adam Smith não adianta nada ter recursos naturais e se as pessoas não empreenderem trabalho, né? E o Adam Smith que cunha, ele que traz para o campo da discussão essa ideia da mão invisível do mercado como órgão regulador das atividades econômicas. E ele, sobretudo, por meio dos seus escritos, ele faz uma exaltação do indivíduo empreendedor, do indivíduo liberal, o indivíduo que é resiliente, capaz de superar as dificuldades e se colocar no mundo, transformando, melhorando, fazendo progredir, né? Então, há uma ideia atual, inclusive, o liberalismo é muito popular atualmente, né? E ele veio daqui, né? E ele vem daqui dessas ideias aqui dos fisiocratas e do Adam Smith, né? Muito bem. Gostaram do Adam Smith? Adam Smith. Vamos para frente. Bem, agora a gente vai falar, a gente falou das questões políticas, a gente falou das questões econômicas, a gente falou das questões sociais, e agora eu vou dar um pulo, que é o seguinte. Por conta dessas ideias, as sociedades europeias começaram a se transformar bastante. E os reis, de uma forma geral, os reis, rainhas, imperadores, governantes, começaram a perceber que se eles não fizessem nada, eles iriam ter problemas. Bem, a Igreja Católica, grande parte dela se colocou contra o pensamento iluminista, e as aristocracias europeias e os reis, de uma forma, também o fizeram. Entretanto, começaram muitos movimentos. Inspirados pelas ideias iluministas, esses movimentos começaram a pedir o fim do regime absolutista. Bem, qual então foi a sacada que alguns reis fizeram? Alguns reis, inclusive com medo, com receio de perderem os seus poderes, eles fazem reformas com características iluministas. Eles são influenciados pelos os reis são influenciados pelos pensamentos iluministas e começam a fazer algumas modificações em seus governos. Primeiro, né, porque alguns de fato passaram a acreditar naquelas ideias. Segundo, evitar rebeliões,
Então, naquele momento, muitos movimentos estavam acontecendo, então esses reis acreditam que era necessário fazer mudanças, reformas, né? Mas eles não abdicaram do poder. Eles não abriram mão do poder. Então, eles continuaram como reis, por isso, e reis absolutistas. Um outro nome, um nome mais, um conceito um pouco mais pejorativo, eu diria, para o poder do rei, para o poder absoluto do rei, é o despotismo. O despotismo é a concentração do poder na mão de um ditador, de um déspota, né? Déspota, não é mesmo? E esclarecido porque eles foram influenciados pelas ideias iluministas. Beleza, moçada? Então agora a gente só alguns exemplos aqui. Os déspotas esclarecidos mais importantes podem ser considerados. Eu acho que na verdade todos esses aqui são mais importantes, mas especialmente o José II, a Catarina II e o Frederico II são os mais importantes. O José II, por exemplo, da Áustria, ele vai propor, ele leva a servidão ao fim. Servidão a servidão medieval, feudal, ainda existia em muitos lugares na Europa. Então, a servidão ela é abolida pelo rei José II da Áustria. Edmar, estou vendo aqui Frederico II da Prússia. A Prússia era um estado, era um reino ali no norte da Europa, onde fica hoje parte da Alemanha, mas também incluía, por exemplo, a Polônia. Bem, a Prússia, que não existe mais, ela deixou de existir quando a Alemanha foi unificada em 1871, mas a Prússia foi um importante estado germânico, e ele... A Prússia foi um importante... A Prússia foi um importante protagonista no processo de unificação dos estados alemães. E ele foi chamado de o rei filósofo. Beleza, moçada? Moçada, é o seguinte, acabou. Esse aqui é o último slide dessa introdução ao iluminismo. A gente vai fazer um monte de atividades sobre esse tema. A gente vai conversar bastante. Não se esqueçam de deixar as suas dúvidas lá no nosso fórum, para a gente conversar, trocar ideia, enfim, a gente resolver algumas dúvidas, e qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, moçada!